Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro. Galera, começando mais um vídeo falando sobre Cruzeiro, falar aqui as últimas informações que estão acontecendo no Cruzeiro. O ambiente do Cruzeiro segue muito tumultuado ainda, mas o Cruzeiro tá resolvendo aí, tentando resolver alguns problemas, muita gente entrando na justiça contra o Cruzeiro recorrendo, não sabe se o treinador vai ficar ou se vai sair, já pensando em reforços, jogadores que vão entrar com o clube na justiça, jogadores que vão sair amigavelmente, rescisão de contrato e tudo mais. Mas vamos aí para a primeira notícia do Cruzeiro, falar sobre o zagueiro Manuel. Ele em uma entrevista falou que os meninos, os jovens do Cruzeiro, jogam com muita raça, com muita vontade, que honram a camisa do Cruzeiro. Eu achei muito legal essa fala do Manuel, porque o Manuel é um líder, ele é um jogador veterano já do Cruzeiro, apesar que a idade não é tão avançada, tem uns 30 anos ali, mas ele já é um jogador assim, experiente, multicampeão. Então, falar isso dos meninos eleva muito a moral, mostra que o time não tem aquela coisa de ego, de jogador veterano contra jogador mais novo. Isso é muito importante, a fala do Manuel, até para elevar a bola dos meninos aí. Mais uma situação do Manuel aí que a gente tem que olhar. O Manuel está em fim de contrato com o Cruzeiro, inclusive já pode assinar pré-contrato com outro clube, mas o Manuel parece que assim está querendo resolver tudo certinho com o Cruzeiro, mesmo se não ficar no Cruzeiro, parece que não vai levar o clube na justiça, quer resolver tudo certinho, de forma amigável. Se sair para outro clube, ok, parece que vai escutar a proposta do Cruzeiro. Manuel, que tem um vencimento muito alto, naquela época dos salários elevados demais no Cruzeiro, e ele foi um desses, está na readequação. Mas é o que eu falo, eu acho que o Cruzeiro vale a pena fazer um esforço um pouquinho maior para ficar com o Manuel, porque o Manuel, assim, é aquele jogador que se identificou muito com o Cruzeiro nesse ano, mostrou que é a cara do Cruzeiro, que quer ajudar o Cruzeiro a sair dessa, é artilheiro, dá assistência, joga muito bem. Então eu faria um esforço para ficar com o Manuel, mesmo aí elevando um pouco o teto. Eu sei que não pode fazer isso com muitos jogadores, mas com o Manuel eu abri essa exceção, e permanecendo ali com o Ramon, com o Kaká, com o Paulo ali, eu acho que já forma uma zaga boa e não precisa de trazer novos zagueiros, pelo menos. Apesar que o Cruzeiro, no momento, não pode trazer ninguém, a gente sabe, devido à punição. O Cruzeiro parece que tentou um recurso, mas não conseguiu derrubar essa decisão aí, então tem que pagar mesmo a dívida de todo jeito se quiser registrar novos jogadores. E continuando falando do Manuel, o Manuel e o Rafael Sobis entraram na lista da seleção da rodada do campeonato aí da Série B. Muito legal a gente ver que eles estão se destacando. O Rafael Sobis já é um que vai ajudar demais nesse ano, mas o Manuel, que eu falo, torno falar, tem que ficar no Cruzeiro, porque é uma baita referência e vai ajudar muito. Agora tem muitos outros que tem que sair mesmo, mas o Manuel tem que ficar. E vamos para outras notícias aí do Cruzeiro, continuando falando aí, falar da novela Filipão. Filipão deu uma entrevista para a TV colombiana e não cravou que vai ficar no Cruzeiro, que ainda vai ver a situação, que depende de algumas coisas. E a gente sabe o que depende para o Filipão ficar no Cruzeiro: salário em dia, garantia de salário em dia, ter um bom ambiente de trabalho sem essas confusão extra-campo. Isso aí que o Filipão quer. É o que a gente até fala, eu acho que assim, é o mínimo possível. E outra coisa também, esqueci, contratações. O Filipão não quer trabalhar muito com a garotada da base. Esse já é o lado negativo do Filipão pra mim. O Filipão, mesmo pedir salário em dia, isso é o mínimo. Ele tá fazendo certinho. Isso atrapalha mesmo. Talvez o Cruzeiro poderia até ter tido um rendimento um pouquinho melhor se tivesse os salários em dia e não atrasasse tanto.
E agora essa questão de trabalhar com jovens, o clube, na situação do Cruzeiro, tem que trabalhar com jovens. Não tem como não trabalhar com jovens. Ah, o Cruzeiro não pode trabalhar com jovens porque... Felipão, você vai ter que trabalhar com jovens de todo jeito. Porque o Cruzeiro não tem dinheiro para fazer certas contratações. O Cruzeiro trouxe aí o Rafael Sobis, o William Potker, mas assim, é muito pouco, ele não pode encher 12 jogadores assim, entendeu? Então o Filipão, se ele quiser ficar no Cruzeiro, ele vai ter que entender essa realidade. Agora de salário em dia, aí já é com o presidente, que a gente cobra mesmo, tem que estar em dia. Não pode assim, eu acho que até atrasar às vezes, pela situação que tava tudo, por causa da pandemia, era normal. Vai deixar chegar 3 meses. Olha pra você ver, o Jadson já entrou na justiça, um baita jogador que iria ajudar demais o Cruzeiro esse ano. Então é complicado. Mas vamos ver aí, parece que com a venda do Orejuela aí já encaminhando, e talvez a venda do Jadson também, que não deve ficar no Cruzeiro, o Cruzeiro vai conseguir pagar esses salários, mas é o que eu falo, não adianta pagar e manter essa galera aí. Sassá, Jadson, manda esses caras embora, dispensa não, faz um acordo, tenta arrumar um clube para esse cara para sair sem o Cruzeiro ter que pagar nada para eles. E eu acho que é a melhor solução. Então, o Filipão aí tá essa novela aí, se fica ou não fica. Eu gostaria muito que o Filipão ficasse, que eu sempre falo, eu acho que se o Filipão sair do Cruzeiro, vai ser um retrocesso muito grande. E espero que o Filipão fique no Cruzeiro. Eu acho que assim, é aquele treinador que tirou leite de pedra com esses jogadores aí. Eu acho que ele montando o seu elenco ali, trazendo alguns jogadores pontuais, tendo que trabalhar com a base também, né, Filipão? Eu acho que você vai montar um baita time e a gente vai conseguir esse acesso aí, se Deus quiser. Mas infelizmente ainda é uma dúvida se fica Manuel, se fica Felipão. Como se diz, né? Coisa boa tem dúvida. Agora jogador fraco, ruim, a gente sabe que tá aí agarrado, ninguém quer. Então dá uma certa raiva às vezes quando acontecem essas coisas. Mas coisas do futebol, né? E continuando falando das notícias do Cruzeiro, um que vai ficar, esse já é bom. Inclusive meu xará, Lucas França, assinou contrato com o Cruzeiro até 2023 e tá aí, como se diz, até na matéria falou, a sombra do Fábio. Provavelmente, né, renovando esse contrato até lá, pode ser um substituto do Fábio. Lucas França que tem um baita potencial, é um baita goleiro. Infelizmente teve aquela última partida dele que não ficou muito legal ali naquela falha contra a Ponte Preta. Mas é um baita goleiro, tem que ter paciência, é um menino a ser trabalhado. E goleiro a gente tem que entender que é muito difícil, o cara fica treinando lá, mas ele não tem aquele ritmo de jogo. Então quando entra assim, costuma tomar uns gols bobos, falhas como aconteceu com ele. Mas eu acho que tem tudo para ser o substituto do Fábio, mas que demore bastante, porque o Fábio tá pegando muito, tá ajudando muito o Cruzeiro. E a gente não quer muito que o Fábio aposente por enquanto, não. Ser um líder do clube, é um baita goleiro e salva o Cruzeiro sempre, né? Uma coisa a gente tem certeza, que o Fábio sempre vai continuar salvando o Cruzeiro. É incrível, passa ano e entra ano, o Fábio sempre salva o Cruzeiro. Claro, não é aquele Fábio mais, aquele Fábio de 2010, de 2013, mas ainda é um Fábio que pega muito, é um baita goleiro. E pela idade, igual ele renovou com o Cruzeiro, não foi por ser ídolo do Cruzeiro, ele renovou porque tem futebol para jogar no clube e está demonstrando isso aí com as suas grandes defesas. Então, essas são as notícias do Cruzeiro aí. Como se diz, né, o Cruzeiro se movimentando ainda com algumas dúvidas. Cruzeiro que vai ter jogo aí contra o Náutico no domingo. Então, vamos ver como que vai ser essa situação aí. Espero que o que eu falei, o Cruzeiro tem que terminar o máximo possível de dignidade nesse campeonato, o máximo de vitórias possíveis, mesmo que não tenha chance de acesso, testar novos jogadores, igual o pessoal falou, é a hora de pôr um Marco Antônio, pôr um Claudinho, dar uma chance pro Wellington, dar uma chance ali pro Moreno também, recuperar o seu futebol, dar uma chance ali talvez para o Rafael Luiz, jogadores assim que precisam de mais minutos aí, igual tem a questão igual o Felipe Machado vai ser
como se diz, tá suspenso. Então vai ter que entrar outro no lugar. Seria o Jadson. O Jadson já tá treinando separado, já tá afastado do Cruzeiro. Então fica complicado. Então por mim, eu acho que eu colocaria até o Ramon, puxava o Ramon para jogar ali com o Adriano, não sei. Apesar que os dois têm uma característica muito parecida, muito recuado, assim, quando o Ramon joga de volante. Mas talvez eu faria isso aí, colocava ali talvez o Marco Antônio, ou então puxava o Giovanni Piccolombo ali para segundo volante ali, saindo mais, o Adriano de primeiro, Giovanni Piccolombo, colocava o Marco Antônio, dava uma chance para ele, gostaria de ver isso aí. E dando uma chance aí, talvez, quem sabe se puxa o Ramon também, dá uma chance pro Kaká na zaga. Então é isso aí, é o que eu falo. O Cruzeiro tem bens ativos aí. E a gente não pode deixar esses jogadores encostados. Com Kaká, Paulo, Matheus Pereira, Adriano, era o Jadson, agora não é mais. Tem o Marco Antônio que precisa, o próprio Wellington, o próprio Claudinho, que foi a contratação mais cara do Cruzeiro. Então jogadores pra gente ver e falar assim, vai dar conta de ficar esse ano? Não vai. Thiago, a gente vai deixar, apesar que o Thiago teve Covid, né, então fica mais complicada a situação dele. Mas o próprio Moreno, tentar recuperar o jogador, para que comece o ano com o pé direito. Então o próprio Giovanni Piccolombo dá mais sequência aí pra ele, provavelmente vai jogar, que tá sendo titular, pra gente ver se realmente vai ser esse camisa 10 do Cruzeiro e dar chance para outros aí. Isso a gente quer ver no clube para saber quais jogadores pode contar, quais não vão. Parece que o Jadson vai ser o substituto. Para mim, o Jadson já teria saído do Cruzeiro, não teria nem voltado. Mas, como se diz, né? Jogador veterano tem um prestígio maior com os treinadores, é incrível isso. Mas deixa pro pré-jogo essas notícias aí sobre o jogo contra o Náutico. Eu vou dar minha opinião qual time eu gostaria. Só dei um pitaco aí, porque é o que eu falei. Terminar o máximo possível de dignidade esse campeonato. Mas essas foram as notícias de hoje aí. Boas notícias até então. Coisas a se resolver, mas vamos ver aí. Então, galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder, curte, comenta, compartilha. Dá aquela moral, ativa o sininho e gente, quem puder, me ajuda demais curtindo o vídeo. Porque é muito importante, quando a pessoa curte o vídeo, o YouTube recomenda o vídeo, quem comenta, até um joinha negativo, qualquer coisa, o YouTube recomenda mais e isso a gente ganha mais visualização. E isso é o que a gente está precisando no canal aí para conseguir monetizar, fazer um trabalho mais legal, fazer um trabalho mais profissional, fazer um cenário bacana. E é o que eu falo, sempre levar o nome do Cruzeiro, que a gente está aqui por amor ao Cruzeiro, não é por dinheiro, porque se fosse por dinheiro, a maioria desses digital não estava aí acompanhando o Cruzeiro de verdade, a menos de ser um jornalista contratado numa TV, numa rádio, mas quem faz isso aqui é trabalho literalmente para o torcedor, para manter bem informado e elevar o nome do nosso Cruzeiro nesse pior momento da história. E a torcida que vai tirar o Cruzeiro desse momento terrível que a gente passa. Então, galera, encerrando mais um vídeo aí e avante Cruzeiro!